Bom, querido aluno, querida aluna, vamos agora aí ao nosso quarto vídeo de correção das questões da prova da SEDESP para o cargo de pedagogo. Vamos que vamos. Olha só, questão 1. No âmbito dos fundamentos e práticas de gestão, seja no campo organizacional mais amplo, seja na gestão e instituição pública, há um debate conceitual atuante concernente a diferentes visões de sociedade e projetos de desenvolvimento econômico e sociocultural. Nesse debate, destaca-se aí a disputa de sentidos para uma concepção de gestão democrática. Gestão democrática, que foi uma das temáticas aí que mais foram exploradas nessa prova. Conquista histórica da sociedade brasileira, instituída em dispositivo cujas principais bases legais são. Então, olha só, aqui ele está pedindo para a gente identificar principal ou principais bases legais. E aí a gente tem que seguir aquela boa e velha hierarquia da legislação brasileira. Então, ou seja, nós temos acima de qualquer legislação a Carta Magna, a Carta Maior, a Constituição Federal de 1988. E foi nela que apareceu aí pela primeira vez o princípio da gestão democrática. Então, ou seja, a gestão democrática do ensino público na forma da lei, enquanto um princípio previsto, portanto, na Constituição. Então, a letra A fala o seguinte: o princípio constitucional da gestão democrática extensivo ao campo da educação pública. O que é extensivo, pessoal? Aplicado. Então, o princípio constitucional da gestão democrática aplicado ao campo da educação pública, como prevê lá no artigo 206. Essa daqui está de acordo. Vamos ver as outras. O trabalho como princípio da educação democrática, nada a ver. O trabalho não é uma base legal. Os princípios que fundamentam a educação nacional, LDB. Então, ou seja, dentre os princípios previstos na LDB, nós temos o princípio da gestão democrática no ensino público, porém, seguindo a hierarquia, principal base legal não é a LDB, mas sim a Constituinte. As constituições estaduais, as leis orgânicas dos municípios e do DF não, e o projeto político-pedagógico das escolas nada a ver. Então, questão 1, letra A de aprovado. Vamos na... Antes da gente ir para a segunda questão, a segunda questão ela vai tratar sobre essa temática aí, ó, a nova gestão pública. E o que significa isso, Leandro? Vulgo NGP. Na literatura vocês vão evidenciar esse termo aí. A nova gestão pública, de certo modo, segundo alguns autores da gestão contemporânea, ela se contrapõe à ótica da gestão democrática. A ótica da gestão democrática que segue, de certo modo, princípios da pedagogia progressista, dos paradigmas socialistas de educação. Já a nova gestão pública, ela foi introduzida no Brasil a partir dos anos 90 no governo Fernando Henrique Cardoso. Tá certo? Então, vamos destacando aqui, ó, nos anos 90. E ela tem uma correlação com os princípios neo- e ultraliberais, tá certo? E ela segue mais ou menos aí uma cartilha que contempla algumas características. Olha só algumas dessas características. Profissionalização da gestão nas organizações públicas, padrões de desempenho e medidas de avaliação com objetivos mensuráveis e claramente definidos, ênfase no controle, assim como também nos resultados, desagregação das grandes unidades do setor público, introdução da competição no setor público, uso de práticas de gestão do setor privado no âmbito público e a ênfase na disciplina e no uso de recursos, cortando custos e procurando maior eficiência e economia. Então, de certo modo aqui, nós podemos frisar aqui a correlação com princípios neoliberais. Então, você seguir certas metodologias, certas características, modelos de gestão do âmbito privado, introduzindo aí, portanto, no setor público. Então, essa nova gestão pública, de certo modo, ela se contrapõe a essa ótica da gestão democrática como nós conhecemos. Essa ótica que permeia, por exemplo, a ideia de se estabelecer as eleições diretas, né? Então, ou seja, a própria comunidade é quem
digamos assim, tem a incumbência de eleger, de indicar os seus respectivos diretores. Então, ou seja, isso gradativamente vai sendo abortado, vai sendo retirado por essa nova gestão pública que gradativamente começa a ser introduzida no setor público, em particular na educação pública. Então, nós temos algumas referências de leitura. Essas duas referências eu vou deixar na descrição lá para você só clicar e acessar e baixar, né, esses textos. Principalmente esse primeiro texto aqui, galera, ó, e esse primeirão aqui, ó, esse primeiro link aqui, que é o texto Gestão Gerencial, a ressignificação dos princípios da gestão democrática, beleza? E tem um outro texto aqui abaixo, dentro desse site, que também vale muito a pena a leitura a respeito da NGP, da nova gestão pública, e dessa contradição que, de certo modo, esse modelo vem introduzindo na educação brasileira e nos modelos de gestão pública. E aí eu queria destacar o seguinte: dentro desses textos, eu até anotei aqui uma característica chave que os autores discutem a respeito da NGP, que implica na ressignificação de conceitos como autonomia, participação e descentralização, tá certo? E aí nós temos um item nessa questão, eu achei inclusive essa questão bem complexa e um pouco confusa, que é essa questão aqui, ó. A concepção de gestão democrática erige-se. O que é erige-se, galera? Se estabelece. Então, se estabelece nos debates sobre a democratização das relações entre o Estado e a sociedade, acerca das transformações nas relações de produção e no mundo corporativo. Seus significados são atribuídos a partir de diferentes entendimentos da orientação política e da condução administrativa e técnica das instituições. O debate atual se dá no contexto das reformas neoliberais em curso, olha aí, centrada em construções narrativas que buscam instituir-se a exemplo da chamada nova gestão pública. Marque a afirmação que contempla os pontos de inflexão, ou seja, de mudança e tensão desse debate. Aí nós temos, letra A, as dificuldades decorrem das diferentes concepções de democracia e de educação democrática em disputa. E aí entra naquilo que eu falei há pouco. O debate da nova gestão pública e da gestão democrática que começa a ser debatida dentro das próprias organizações, dentro das próprias corporações, até mesmo podemos dizer dentro das organizações educativas não escolares, ditas ou compreendidas como não formais, suscita justamente essa ideia de você refletir a ressignificação do que é autonomia, do que é a participação, do que é a descentralização. Então, ou seja, você estabelecer certos limites acerca destes elementos que compõem a gestão democrática. Então, dentro dessa questão, e com base nas referências que eu estou citando, que eu estou indicando, inclusive, para vocês lerem, enfim, então eu concluí que só pode ser essa letra D aqui, ó. A ressignificação de conceitos como autonomia, participação e descentralização produz uma série de contradições e dilemas que precisam ser problematizados. E isso realmente vem à tona nesses debates aí a respeito da gestão democrática. Até que ponto a gestão democrática pode, de certo modo, estar aí vinculada ou de acordo com os princípios neoliberais que carregam aí a chamada nova gestão pública. Então, só pode ser essa letra D. Façam a leitura, o estudo dessas referências. As demais opções, vamos fazendo a leitura, elas não estão de todo modo incorretas, mas a letra D, e conforme algumas questões do IBRAE, a gente, por vezes, em algumas questões, a gente evidencia 2 ou 3 alternativas corretas, e aí, de certo modo, você é obrigado a ter que identificar qual que é a mais correta ou qual que é a mais incorreta, tá certo? Eu, particularmente, não gosto muito desse tipo de questão. Mas, enfim. Então, ó,
Letra A. As dificuldades decorrem das diferentes concepções de democracia, não apenas das diferentes concepções de democracia. O debate sobre gestão democrática está desatualizado para o perfil organizativo das empresas? Não, porque se isso está sendo debatido, não é porque está desatualizado, muito pelo contrário. A demanda nova gestão pública confere novos entendimentos às orientações basilares da política e da gestão educacional brasileira, confrontando as formas de gestão democrática em desenvolvimento experimentadas historicamente, o que, de certo modo, é correto, tá certo? Agora, o cerne do debate está justamente na ressignificação de conceitos como autonomia, participação e descentralização. E letra E, as tensões desse debate ocorrem pelas alterações do conteúdo principal e pelas diferenças hierárquicas entre os membros das organizações? Não tem correspondência. Então, letra D aí é a minha indicação de gabarito. Questão 3, essa aí não gera nenhum tipo de dúvida. Então, ou seja, questão 3, típica questão de lei de diretrizes e base da educação nacional, artigo 3º, princípios do ensino, né? Então, o bom e velho artigo 3º da LDB. Então, de acordo com a LDB, aponte abaixo os princípios que fundamentam a educação nacional. Julgue os itens e aponte a alternativa correta. Item 1. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Isso aqui já caiu mais do que filme Lagoa Azul na sessão da tarde, né? 2. Vinculação entre a educação escolar, trabalho e as práticas sociais. Perfeito. A integridade dos valores humanos, a epistemologia, a ética e as dimensões básicas do ato pedagógico em um caráter multidimensional, nada a ver, não está elencado como um dos princípios do ensino na LDB. A outra aí, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber, perfeito, verdadeiro. Então, ou seja, aqui nós temos, enquanto itens corretos, 1, 2 e 4. Então, portanto, aí, letra C de casinha, beleza? Então, 1, 2 e 4. Próxima questão. Os princípios e a filosofia da educação brasileira se encontram na Constituição da República Federativa do Brasil e na LDB. Marque a alternativa incorreta. Letra A, aqui é A, tá? Então, marque a alternativa incorreta. Letra A. Os alunos que apresentam necessidades especiais devem ser atendidos exclusivamente pelos centros de ensino especiais? Nananina, cadê a inclusão, né? Falso. A LDB estabelece como um dos princípios da educação escolar o vínculo com o mundo do trabalho e a prática social. Aqui está faltando, está errado também. Então, ou seja, correto aí é o quê, pessoal? Vínculo entre a educação escolar, o trabalho e a prática social. Então, faltou aí a educação escolar. Aqui ele só fala princípios da educação escolar. Aí ele coloca o vínculo com o mundo do trabalho e a prática social. Então, lembrando sempre, como princípio da educação escolar, o vínculo entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Letra C. O poder público, na esfera de sua competência federativa, deverá zelar junto aos pais ou responsáveis pela saúde física e mental dos alunos. A Constituição, por um acaso, fala sobre saúde física e mental? Não. Letra D. O dispositivo constitucional explicita o direito subjetivo à educação para atender aos jovens e adultos gratuitamente? Ela não fala direito subjetivo, ela fala direito público subjetivo à educação, para atender aos jovens e adultos, não apenas jovens e adultos. Direito público subjetivo implica a garantia da oferta da oferta de educação pública e gratuita em todos os níveis, etapas e modalidades de ensino, assim como também a garantia do acesso, ou seja, a obrigatoriedade e a gratuidade que engloba aí da pré-escola ao ensino médio, ou seja, estudantes dos 4 aos 17 anos de idade, o que faz parte da chamada faixa de escolarização obrigatória. Então, acesso ao ensino obrigatório e gratuito. Então, todas aqui estão falsas, todas estão incorretas. Aí, olha o que a letra
Está dizendo aí. Todas as alternativas anteriores estão incorretas. Portanto, questão 4, letra E. E por último, questão 5. O trabalho humano, atividade determinada e transformadora, tantas vezes penosa, repetitiva e necessária, vem sendo estudada ao longo do tempo por filósofos, historiadores, economistas, educadores, entre outros pensadores. Nesse sentido, aponte a alternativa correta sobre o produto da transação que se dá entre o trabalhador e o capitalista. Galera, aqui, ó, típica questão de concepções filosóficas de educação. Então, ele está falando a alternativa correta sobre o produto da transação que se dá entre o trabalhador e o capitalista. Quem é o trabalhador, pessoal? É a representação, segundo Karl Marx, de quem? Da força de trabalho. A força de trabalho. Enquanto que o capitalista, ele é quem? Ele é o chamado detentor dos meios de produção. Então, o produto da transação que se dá entre o trabalhador e o capitalista implica justamente no quê? No instinto para trabalhar por um período contratado de tempo. É instinto? Não. A potencial vocação para trabalhar por um período contratado de tempo. Então, quer dizer que todo trabalhador ele tem a vocação para exercer uma determinada função. Não é bem assim, tá certo? Então, ou seja, se a pessoa fosse escolher, ela não escolheria certas profissões, certas atribuições, certos trabalhos. Então, não é o fato dela ter uma prévia vocação em desenvolver aquela função. Por vezes ela desenvolve porque não tem muita opção. Letra C. A força para trabalhar por um período contratado de tempo. Aí sim, é a representação da força de trabalho dentro da teoria marxista. Aqui está de acordo. Letra D. A iniciativa para trabalhar por um período contratado de tempo, não. E o uso de alguns talentos individuais também não. Então, só pode ser aí a letra C de casa, questão 5. Beleza? Então é isso. Finalizamos mais uma sequência aí de comentários de questões e espero que essa semana eu consiga finalizar aí mais os 2 últimos vídeos, tá certo? Faltando aí apenas mais 10 questõezinhas para a gente poder comentar aqui no canal. Bacana? Então, ó, não deixa de compartilhar aí o vídeo, não deixa também de dar aquele likezinho aí no vídeo, se inscrever no canal a fim de fortalecê-lo. E é isso, estamos juntos, lembre-se sempre, você é capaz e uma vaga é sua. Grande abraço. E aqui no finalzinho está o gabarito. Bacana? Grande abraço, até mais.